Olá, amigos, tudo bem? Feliz ano novo! Que vamos começar aí 2021 com muita saúde, amor e, obviamente, com muita informação sobre Lei Geral de Proteção de Dados, direito digital, mas vamos colocar isso tudo de uma forma muito simples e muito descomplicada para que você consiga fazer a implementação dessa lei. É muito importante, tá? Muito importante, as multas são altas, 2% do seu faturamento anterior e por incidente de vazamento, as multas estão limitadas até 50 milhões. Muita coisa. Então, num primeiro momento, eu queria conversar com vocês nesse ano novo sobre mapeamento de dados, tá? Então, como vocês já sabem, existe a GDPR, que é a nossa lei lá da Europa. Tivemos essa inspiração? Sim, tivemos essa inspiração. Mas para começar essa adequação à LGPD, primeira coisa que você tem que fazer é o mapeamento de dados. Uma vez que esse documento, esse mapa, esse grande mapa da sua empresa vai te dar um panorama geral, tá? De como a sua empresa está cuidando da privacidade e da segurança da informação, principalmente dos dados pessoais e dados sensíveis. Tudo bem? Esse documento, essa planilha de mapeamento de dados, ela precisa refletir o caminho que vai ser percorrido pelos seus funcionários, tá? Incluindo também processos e procedimentos, tá certo? Que processos e procedimentos? Muitas vezes a empresa vai precisar fazer uma pseudonimização, uma anonimização de dados. Isso é importante verificar. O que eu sempre digo é: tenha departamento jurídico, TI e segurança da informação. São três áreas distintas. Muitas vezes as pessoas confundem segurança da informação com TI e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então você precisa saber como é que esses dados foram capturados pela sua empresa. Precisa ter muito claro qual que é a base legal que respalda esse tratamento de dados pessoais dentro da sua empresa. Você também precisa ter isso muito claro, qual é o nível de segurança da sua base de dados. Em que, quais são as ferramentas que você usa para bloquear eventuais acessos indevidos, tá certo? Então, toda essa análise de vulnerabilidade técnica e jurídica precisa constar no mapeamento de dados. Os principais objetivos do mapeamento de dados, literalmente, é dar essa visão geral para o controlador e para o operador da LGPD. Quem é o controlador? O dono da empresa. Quem é o operador? É aquela pessoa que vai cuidar daqueles dados pessoais. Estou colocando isso de uma forma extremamente simples para vocês, tá bom? Se você quer juridiquês pesado, não vai encontrar. Isso aqui é realmente para que você compreenda como é que a banda vai tocar aqui na LGPD. Tudo bem? Então, existem empresas que desenvolveram softwares de mapeamento? Sim, tá? Agora, o que eu sempre digo é, não existe um software mágico em formato de unicórnio que vai implementar LGPD na sua empresa em 24 horas. Não vai, isso é fraude, tá? Não caia nessa, tá certo? Então, é muito importante que você faça primeiro a categorização desses dados. Você tem que ver que tipo de dados que você tem. O que é isso? Basicamente é o quê? Categoria de dados trafegados aí no seu fluxo. É o quê? Dado cadastral, dado de transação, dado sensível, dado trabalhista, dado de contrato, o que é? A outra coisa que você tem que ver é o volume desses dados. Que volume de dados que eu recebo? Qual que é a frequência de dados que eu recebo? Esses dados eu recebo de forma online, de forma diária, semanal, mensal, anual? Como eu recebo esses dados pessoais e dados sensíveis? É muito importante que você veja também a etapa do fluxo de dados. O que é isso, Jesus? Descrição das etapas do tratamento do fluxo, ou seja,
Como é que você faz a coleta, a armazenagem, sanitização, enriquecimento, processamento, segmentação, transferências, interferências. Quando eu falo de interferências, eventuais retificações que você precisa fazer, né? E, obviamente, transferência nacional, transferência internacional de dados e o descarte. Também é muito importante. Tecnologias. Você precisa apontar quais são as tecnologias usadas nesse fluxo de dados. Qual é o sistema, qual que é a aplicação, qual que é o banco de dados. O banco de dados suporta esse fluxo de dados que você tem? Sim, não. Preciso trocar? Isso tudo você vai descobrir no mapeamento. Locais de armazenamento, isso é muito importante também. Você precisa indicar nesse grande mapa aonde o dado é coletado, armazenado, tratado e processado, tá? Então, nesse momento em específico, você deve indicar se é de forma interna ou externa, tá certo? Depois a gente vai aprofundar nessa questão. Também é importante que você coloque a origem desses dados. O que é isso? Indicar as principais origens dos dados, ou seja, a entrada e os canais de captura de dados. Site, aplicativo, estabelecimento físico, saque, serviço de atendimento ao consumidor, parceiros, empresas coligadas, aplicativos coligados. O que te traz esses dados? Leads, captura de leads, como é que você recebe esses dados? É isso que é importante colocar. Aí, isso já nos leva aqui, a campanha de marketing. Você precisa informar como os dados pessoais são tratados nas campanhas de marketing. Nesse momento, o departamento de marketing sempre fica muito bravo, porque ele acha que tem um monte de juridiquês e que nós, advogados, só queremos chatear a vida deles e coibir o ato criativo deles. Então, não. Só que não, tá? E é muito importante que tenha essa transparência de comunicação. Comunicação com quem? Com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu terceiro, com as pessoas com quem você assina contrato, com as pessoas de quem você recebe, meu amor, currículo. Porque ainda que você não venha contratar essa pessoa, você tem uma responsabilidade sim com os dados pessoais que ela te informou. Ai, Ana, mas que dado pessoal? Muitas vezes dentro de um currículo e dentro de um processo seletivo você coloca nome, RG, endereço, coloca muitas vezes se a pessoa é transexual ou não. Muitas vezes tem religião, porque às vezes a pessoa não pode comer determinada comida em determinado dia, ou ainda não vai poder folgar em determinado dia em razão da religião. Também você pode ter mais dados sensíveis aí relativo à saúde. Pode ser uma pessoa que seja soropositiva, pode ser uma pessoa que esteja num tratamento de câncer, pode ser, enfim, gente, pode ser muita coisa, tá? Então você também, às vezes, acaba recebendo dados aí de pessoas, dados sensíveis, dados médicos até, em virtude de um processo seletivo. E essas pessoas que estão passando por um processo seletivo precisam saber, né, se você vai continuar com o currículo dela ou vai descartar. Tudo bem? Esse compartilhamento de dados, aí você pode falar, não, mas eu tenho um RH externo. Tudo bem. Esse compartilhamento de dados com parceiros pode ser RH externo, pode ser aplicativo, enfim, qualquer coisa que eu valha, tá? Você precisa também indicar nesse grande mapa, tá? Nesse grande mapeamento. Então, você vai colocar lá, eu tenho um escritório de contabilidade terceirizado. Eu tenho um jurídico terceirizado, coloca lá também. Eu tenho um marketing terceirizado, coloca lá também. Escolas trabalham muito com empresas terceirizadas, principalmente em aplicativos de EAD
e de ensino à distância, é muito importante que você coloque os dados que os seus parceiros de negócio estão tratando. Porque muitas vezes a escola não acha que é empresa, ela acha que é alguma atividade mítica. Não funciona assim. A escola tem muita responsabilidade e tem muito dado sensível e tem muita informação sensível. Todas as empresas coligadas, se são grupos econômicos ou não, precisam ter todos os dados ali compartilhados entre si e precisa constar isso nesse relatório. Tudo bem? É muito importante que no grande mapa você coloque a localidade do tratamento. Ou seja, esses dados vão ser tratados aonde? No Brasil? Na França? Nos Estados Unidos? Onde que eles serão tratados? Se você vai fazer transferência internacional de dados, por exemplo, plataformas de cloud. Então, eu estou fazendo Amazon, eu estou fazendo Google, eu estou fazendo Veritas, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo Carbonite. Então, aonde é que estão esses servidores? Tá? Data centers terceirizados. Então, muitas vezes esses servidores estão aqui no Brasil. Softwares terceirizados, isso também tem que estar lá. E transferência de dados pessoais para a sede da sua empresa no exterior. Então, se você tem filial no exterior, isso precisa constar do grande mapa. Tudo bem? A base legal sempre, sempre, sempre vai ter que ter a base legal, indicando o quê? Qual é a lei, qual é o inciso do artigo 7º que te autoriza a fazer esse tratamento de dados relativo a todo esse fluxo que nós explicamos, tá bom? A política de privacidade tem que estar em dia, sempre. Sempre, sempre, sempre. Esteja sempre em dia com a sua política de privacidade e de forma pública, tá? Para que seus clientes, funcionários, terceiros, parceiros, pessoas que estão aí enviando currículo para você, saibam o que está acontecendo dentro do seu site. Seu site captura cookie? Seu site está em WordPress? Me conta. E aí é justamente isso que a gente que precisa ter de forma altamente transparente. Dados de menores de idade. Uhul! Voltamos de novo para a escola, escola de inglês, escola do ensino fundamental, do médio. Anyway, tem que identificar se no fluxo tem coleta de dados de menores de idade. Ou seja, 18 anos incompletos. Então, precisa verificar o registro de nascimento de todos, de forma informada e validar os dados, tá? Retenção e extinção de dados. Nesse momento aqui, no momento do mapeamento, você vai ter que identificar qual que vai ser a política que você vai reter os dados e descartar esses dados, tá? Então, caso você não tenha nenhuma política, que é o caso da maior parte das empresas, você vai avaliar as boas práticas do seu setor. Então, veja no seu setor quais são as boas práticas de retenção e descarte de dados. Segurança da informação. Se você ainda não tem uma empresa terceirizada de segurança da informação, tenha, tá? Eu sou pequeno, eu sou médio, eu sou grande. Tenha. Simples assim. Identificar, tá? Todos os principais controles de segurança da informação estabelecidos para proteger esses dados coletados. Não só dados coletados, tá, meus amigos? Dados armazenados, processados, compartilhados e transferidos, que seja para a nuvem, para a terra, para o mar, em qualquer lugar. Os direitos dos titulares. Atenção, 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 atenção. Você precisa avaliar se o fluxo dos dados pessoais permite que o titular do dado, desse dado que está sendo tratado aí pela sua empresa, pela sua associação, pela sua escola, qualquer coisa que valha, que tenha um CNPJ e receba dados pessoais, tá?
O que você vai avaliar é se o fluxo permite que esse titular do dado exerça os direitos previstos na LGPD. Então, você está respeitando o direito dos titulares de dados? É isso que você tem que ver com o setor jurídico. Principalmente se você tem setor de compliance, melhor ainda. Tá? Então, essa é uma primeira dica de como fazer esse mapeamento de dados. Sim, é simples. Então, gente, simples não é sinônimo de fácil, tá? Se simples fosse sinônimo de fácil, já tinham inventado várias versões do parabéns a você. Então, é simples, é fácil? Não, é trabalhoso, tá? Então, quem é vagabundo não vai conseguir, não consegue terminar a historinha aqui do mapeamento de dados, tá? Então, absolutamente com tudo que você vai olhar nesse grande mapa, tá? Isso é o quê? Você fez um inventário, acabou de fazer um inventário de dados. E aí você vai fazer relatório de impacto, política de gestão de crise, manual de procedimento, controle interno. Aff, Maria, tô assustando vocês? Não se assuste, tá bom? Entra lá no nosso site www.classnet.tech. Tem muito artigo sobre LGPD. Segue a gente lá no Instagram, Ana Paula Digital, e tem um específico, Ana Paula LGPD, específico só para falar de LGPD, tá certo? E nós temos lá a nossa página no Facebook, pode acompanhar a gente no Facebook e nas redes sociais. Deixa lá o seu comentário, sua dúvida, sua angústia. E mais uma vez é um prazer estar voltando com esse podcast num ano que vai estar cheio de saúde, amor, paz, sucesso e muitas ininterruptas vitórias. Um grande abraço para todos, meus amigos. Tchau!